Bom dia, boa tarde, boa noite. Saúdo a igreja com a graça e a paz. Amém, irmãos? Irmãos, neste momento, aqui quem está falando é a missionária Yara Matos, do canal Escute a Voz, do Ministério Pentecostal Não Temas. Irmãos, eu quero dizer a todos vocês que vou deixar um estudo a todos, em nome do Senhor Jesus, e o nosso tema é Derrotando os Gigantes. Amém? Estudo esse que compreende 4 partes. Em primeiro lugar, falando sobre a ansiedade. Lógico, evidente, baseado em textos bíblicos. Amém? Então, eu peço toda a atenção, em nome do Senhor Jesus, e que todos neste momento oremos. Amém? Eterno e maravilhoso Pai, Deus de Israel, neste momento eu entro na Tua presença, Pai, em nome do Senhor Jesus, e peço a Ti que me revista com o Teu sangue, Pai, desde a planta dos pés ao alto da cabeça, que o Senhor possa revestir cada um neste momento, Pai, em todas as casas, Pai, a cada ouvinte da Tua palavra, e venha acampar Teus anjos, Pai, ao nosso redor com a espada de fogo desembainhada, nos protegendo de todo mal, em nome do Senhor Jesus, e que venha repreender toda ação e retaliação do inimigo sobre a Tua ministração. Em nome do Senhor Jesus, agradeço desde já. Peço a todos os irmãos que abram suas Bíblias em Lucas 12, amém? Na parábola do rico insensato. Amém? Lucas 12, no verso 13. A parábola do rico insensato. Lucas 12, verso 15, amém, ao 22. É a parábola do rico insensato. Assim diz o Senhor para mim e para ti. E disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhes uma parábola, dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e arrazoava ele entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto: derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito, muitos bens, para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. E disse aos seus discípulos: portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo sobre o que vestireis. Amém, igreja? Agora falaremos um pouco sobre esta parábola, amém? Sobre esta palavra. Amém, igreja? Porque achamos uma ansiedade neste texto. Porque falamos que uma parte deste texto possui a palavra ansiedade. Amém? Para todos que não conhecem, não sabem, a ansiedade, ela não é um demônio. Amém? Ela é um gigante. Ela tem que ser expulsa de nossas vidas.
Nós temos que lutar contra a ansiedade, tirar ela de dentro da nossa vida. Amém? Então, por quê? Porque a ansiedade é uma necessidade obsessiva de alcançar um objetivo junto com um forte medo de não conseguir alcançá-lo. Por isso, o que acontece? A ansiedade não gosta de esperar. Ela está baseada principalmente no sentimento de medo, que é um gigante também. Amém, igreja? Voltando ao texto, o que diz Jesus aqui, para mim e para ti. Por que é importante pensar como Deus pensa? Ou seja, olhar a vida como Deus olha. Né? Uma pergunta. Por que é importante não duvidar do caráter de Deus, né? Você já conheceu alguém que duvida do caráter de Deus? Né? Por que precisamos entender bem o que é ansiedade? Porque precisamos vigiar a nossa alma o tempo inteiro contra ela. Pois a ansiedade sempre faz uma coisa, ela mina a nossa fé e nos faz parar de pensar como Deus pensa e duvidar do caráter de Deus. Então, além dela minar a nossa fé, ela ainda rouba a nossa paz. Amém, igreja? Além dela roubar a nossa paz, o que ela ainda faz? Ela nos traz, né, um sentimento de medo, de que não vamos conseguir aquele objetivo, o qual ficamos ansiosos para poder conseguir. Amém, igreja? Então, que parte deste texto aí, podemos notar que há uma ansiedade. Notamos neste texto aí que a ansiedade, ela é sempre incrédula e só acredita em si para resolver os problemas. Amém? Podemos ver isso aí dentro deste texto. No capítulo 20 e 21, tudo que conseguirmos baseado em nossa ansiedade e não em nossa confiança em Deus, certamente nos trará uma frustração, certo? Por quê? Porque mina a nossa fé, não é isso? A ansiedade nos rouba a paz, como encontramos em Filipenses, capítulo 4, no versos 6 e 7, né? Que diz o texto que acontecerá quando a ansiedade for vencida. Quando a ansiedade for vencida, o que acontecerá? A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Amém, igreja? Então, vamos começar aqui pela palavra insensato. O que vem ser insensato? Uma pessoa insana, uma pessoa louca. Como assim diz o texto mais abaixo, né? Mas Deus lhe disse louco. Amém? Resumindo para vocês aí. Depois vamos para a palavra ansiedade. Que vencer a ansiedade. Ansiedade para todos. Necessidade obsessiva de alcançar um objetivo junto com um forte medo de não conseguir alcançá-lo. Por isso a ansiedade não gosta de esperar. O indivíduo ansioso, ele não gosta de esperar nada. Por quê? Porque a ansiedade está baseada principalmente no sentimento de medo. Então faz com que a pessoa recue. Entendeu? Amém? Então, no texto da parábola deste rico insensato, ele mesmo falava com ele e arrazoava ele entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto, derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens depósito, muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Que parte deste texto, irmãos, encontramos a ansiedade. Onde apareceu a ansiedade neste rico insensato? Foi quando ele descobriu que ele tinha recolhido muitos frutos, mas que não tinha um lugar muito grande para colocá-los.
Então ele disse: derrubarei tudo e edificarei outros maiores. Amém? Mas disse o quê? Disse Deus: louco, olha onde ele entra como insensato. Louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Amém? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Amém? Por que isso? Deus quis dizer o que com isso? Que ele poderia ter repartido o que ele tinha recolhido, né? Que eram muitos frutos com várias pessoas, mas o egoísmo o fez o quê? Pensar diferente, que derrubaria todos que tinham para edificar maior, para guardar. E ele próprio dizer: alma, tem muitos bens, né? Tem muitos depósitos, né? Então, para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Não passou hora nenhuma pela mente dele que ele poderia dividir aqueles frutos, irmãos, produzidos com alguém. Então, a palavra ansiedade, ela entra nesse pedaço em que ele possui o quê? Ela faz confiar, a ansiedade nos faz confiar só em nós mesmos. Já notou isso? Mas Deus entrou com a resposta falando isso, entendeu? Então ela leva você a acreditar em você mesmo, entendeu? Então isso faz pensar o quê? Que a ansiedade ela é sempre o quê? Incrédula e só acredita em si para resolver os problemas. Quebro todos os celeiros que tem e faço o maior. Chega, entra o Senhor e diz o quê? Louco, ainda hoje pedirão a tua alma. E o que tens preparado para ti? Não é? Nada. Para quem será? Amém? Então, isso que é aquele que para si ajunta seus tesouros, ou seja, as suas riquezas, e não é rico para com Deus. Entendeu? Não é caso que a pessoa que tem Deus, ela não tem que ter nada. Não é assim que funciona. Amém, irmãos? Porque muitos irmãos estão distorcendo a palavra de Deus, achando assim, o que tem Deus é rico, o que não tem Deus é pobre. Ou vice-versa. Assim vem ouvindo em muitas igrejas. A pessoa que tem Deus, ela possui riquezas, mas a que não tem Deus, ela não possui nada. Entendeu? Mas sabe o que acontece? Que muitas das igrejas acontece é que você possui, se você possuir o bem, você já é de Deus. Agora, se você não possuir nada, você não é de Deus. Então, vem existindo esse tipo de coisa dentro da igreja hoje em dia. E não é assim que funciona, a parte espiritual. Assim diz Deus para ele, ó, louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Avisando a ele, e para que ele preparou tanta coisa, sendo que se pedirem a alma dele, levar ele embora, para quem ficará? Para que ele pediu? Né? Pedir a alma dele, para quem ficará? Por que ele não dividiu o que tinha? É assim aquele que ajunta tesouro para si não é rico para com Deus. Verdade ou não? Porque você vai juntar. Não juntei tesouros na terra, assim diz a palavra de Deus, porque a traça e a ferrugem os consomem e os ladrões minam e roubam. Então, a ansiedade, ela mina a nossa fé, ela rouba a nossa paz. Todo indivíduo ansioso, ele não tem paz. Amém? Não tem, porque ele está sempre na expectativa, mas sempre ele está com medo. Amém, igreja? Assim diz Deus para mim e para ti. Olhamos lá em Filipenses, capítulo 4, no versículo 6 e 7. Amém, igreja? Abram aí. Onde entra Filipenses? Onde entra Filipenses nessa história? Amém, igreja? Filipenses, capítulo 4, versos 6 e 7. Assim diz: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Por que está citando este verso? Porque aqui está falando o quê? A ansiedade, ela nos rouba a paz. Neste texto de Filipenses, Deus diz assim: não estejais inquietos.
Se você está ansioso, você está inquieto. Amém? Então, não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graças. Por quê? Porque a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Como existe também uma palavra que diz o quê? Lançai sobre ele toda ansiedade. Não é verdade? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Não é isso? Lançai sobre ele todas as suas ansiedades, todas as suas aflições. Amém, igreja? Para quê? Para que ele possa resolver. Por isso deve apresentar diante de Deus as suas orações, né? As suas petições em orações e súplicas, com ações de graça. Amém? E podemos concluir desse pedaço de texto citado do rico, da parábola do rico insensato. Podemos concluir o quê? Que a ansiedade é prejudicial para a nossa vida. Podemos reconhecer quando estamos ansiosos e nos lembrar que foi o Espírito Santo quem disse: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas necessidades pela oração e pela súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Amém, igreja? Então, essa é a parte 1, um exemplo bíblico de como um rico insensato ficou desesperado em arrumar um lugar para guardar aquilo que tinha recolhido, né? Para arrumar um lugar para guardar os frutos daquele que tinham recolhido, certo, irmãos? E passamos agora para a parte 2 desse estudo de ansiedade. Amém? E vamos usar neste estudo a palavra Mateus, capítulo 6, do verso 25 ao 34. Amém, igreja? Assim diz o Senhor para mim e para ti. Mateus, capítulo 6, do verso 25 ao 34. Amém, irmãos? Passando para a parte de ansiedade, parte 2. Continuaremos a falar desse terrível gigante. Amém? Ansiedade, né? Ou seja, necessidade obsessiva de conseguir alguma coisa. Não que a ansiedade, irmãos, esteja errado. Todos nós possuímos um pouco de ansiedade. É normal quando se tem uma coisa limitada. Amém? Não obsessiva, exagerada. Vamos abrir a Bíblia em Mateus 6, a partir do capítulo 25 ao 34. Vamos ler este texto e ver. E vamos falar sobre ansiedade também. Amém? Assim diz o Senhor para mim e para ti. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua altura? Desculpe, irmão. Estatura também. E quanto ao vestuário, porque andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que vestiremos. Porque todas estas coisas
os gentios os procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Amém, irmãos? Então, vamos falar. O que Jesus está nos dando neste texto aí, né? Então, Jesus está nos dando aí vários motivos para não ficarmos ansiosos. Se conseguirmos entendermos os motivos que Jesus está nos dando, teremos muito mais forças para exercer domínio sobre nossas emoções e não deixar a ansiedade nos controlar. Amém, igreja? Então, Jesus nos dá motivos para vencer a ansiedade. Que motivo ele nos dá para não ficarmos ansiosos? Quando ele diz assim, né? É muito mais difícil formar o corpo humano do que arranjar roupas para este corpo. É muito mais difícil criar vida do que conseguir o alimento que sustenta a vida. Se Deus faz aquilo que é mais difícil, por que não faria o que é mais fácil? A partir do verso 26, o 28 e 30, o que acontece? Que motivo podemos ver neste texto para não ficar ansiosos? Ver que temos muito mais valor para Deus do que o restante da criação. E Ele tem feito coisas funcionarem para o restante da criação. Certamente fará isso por nós também, não é verdade? Então, no verso 31 e 32, que motivo, né, podemos ver para não ficar ansiosos? Não devemos nos comportar como gentios que não conhecem o Pai Celestial, que me ama e conhece os meus problemas. No verso 31 e 32, não é verdade? Então, motivo para não ficar ansioso. No 34, que motivo podemos encontrar para não ficar ansioso? Porque somos limitados e não podemos resolver os problemas, que só serão problemas amanhã. Então, nossa ansiedade não resolve os problemas que ainda vão aparecer. Por quê? Você vai ficar ansioso pelo que ainda vai acontecer. Entendeu? Então, no 33, para não ficarmos ansiosos, ele nos mostra outro motivo. Buscar o quê? Primeiro o reino de Deus. E o que significa isso? Buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Cuidar primeiramente da sua parte espiritual e suas necessidades serão atendidas. Como falei na primeira parte, sempre em oração e súplicas, para que você não seja ansioso. Amém? Então, temos motivos de sobra para resolvermos a não nos entregar à ansiedade. Mas ainda podemos o quê? Preferir ouvir nossas emoções e as circunstâncias de ouvir a palavra do Senhor Jesus. Devemos nos lembrar sempre que quando resolvemos a nos entregar à ansiedade, é nós mesmos que pagaremos o próprio preço. Porque é um sentimento que vem nos acarretando medo, que vem trazendo outras coisas ainda, além do medo. Traz a autopiedade, traz a timidez, traz a tristeza, traz a depressão e por aí vai seguindo. Amém, igreja? Passamos agora para o estudo da ansiedade, com outro versículo, outra palavra bíblica. Amém? Em ansiedade, parte 3, usando a palavra Mateus 7, amém? Que todos já conhecem, que começa com: não julgueis para que não sejais julgados. Mas não vamos usar esse início, entendeu? Nós vamos usar neste texto o Mateus 7 a partir do capítulo 9, versículo 9. Desculpe, amém? Assim diz o Senhor para mim e para ti: e qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão o seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus,
Sabei dar coisas boas a vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Então, que podemos discernir deste pequeno texto. Amém? Que a ansiedade, irmãos, ela é uma praga emocional tão séria que em vários momentos das escrituras ela é o quê? Combatida. Então, estes textos para achar os passos que Deus nos deixou escritos na Bíblia a fim de sermos vitoriosos contra a ansiedade. Né? Ele deixa neste texto aqui pequeno de Mateus 7, 9 até o versículo 11, 7 passos para que você vença a ansiedade. Amém? Por exemplo, 1 é desabafar a ansiedade com alguém da sua confiança. Amém? A Bíblia nos relata que maldito o homem que confia no homem. Amém, igreja? Mas ela também diz, né, que se você não desabafar também, como fica a sua situação? Né? No livro de Tiago 5,16, podemos encontrar, vamos lá, um exemplo de desabafo de ansiedade. Jesus nos deixa 7 passos para vencer a ansiedade. Amém? Então, primeiro passo, desabafar a ansiedade com alguém de nossa confiança. Relata também que maldito homem que confia no homem. Amém? Mas não podemos ficar daquela maneira, cheios, com vontade de desabafar e não ter com quem falar. Pois o próprio Jesus escolhe até nossas amizades. Amém, igreja? Então, o que acontece? Em Tiago 5,16, a palavra diz: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então, este é um grande passo, desabafar a ansiedade com alguém de sua confiança. Amém, igreja? Podemos encontrar em Eclesiastes também, no capítulo 4, amém? No verso 19, do verso 9 ao 12. Melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também, se 2 dormirem juntos, eles se esquentarão, mas um só como se esquentará? E se alguém quiser prevalecer contra um, os 2 lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Amém, igreja? Então, esta é uma maneira, desabafando a ansiedade com alguém de sua confiança. Né? Como, repetindo, a Bíblia relata, maldito o homem que confia no homem, mas o próprio Jesus também seleciona as tuas amizades. Amém? E esse Eclesiastes 9 ao 12 nos diz, melhor é serem 2 do que 1. Realmente, a obra é feita sempre de 2. É melhor ser 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. Amém? Porque se um cair também, o outro, o seu companheiro, ajuda a levantar. E você sozinho caindo, não haverá outro que te levante. Outros, se 2 dormirem juntos, se esquentarão mais rápido. E um só, como se esquentará, né? Aquentará, esquentará. Amém? E se alguém lhe quiser prevalecer contra um, os 2 lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Então, um cordão de uma dobra, ele é mais fácil de quebrar. O de 2 já fica mais difícil. O de 3 não parte de maneira alguma. Amém? Então, esse é um dos passos que devemos seguir a Cristo para vencer a nossa ansiedade. Amém? Então, o segundo passo é entender o caráter do
pai, ou seja, o caráter de Deus. Mateus 7, 9 ao 11, versículo 9 ao 11, o que nos relata. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra, e pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar coisa boa a vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu. Amém, igreja? Aqui nos mostra o quê? Se você, pai, tem um filho, te pede um pão, te pede um peixe, qual de vocês dará uma pedra ou uma serpente? Sendo vós, pois, maus, homens maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, imagine o seu Pai Celestial. Imagine se Ele tem algo bom para nos dar. Por isso que relata sempre, buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. O reino espiritual, porque o homem está nesta terra, o homem que está nesta terra está sempre buscando, está sempre em busca de algo que ele mesmo desconhece. Ou seja, ele está sempre em busca de um reino, e este reino é desconhecido para o homem, é o reino espiritual, é o reino que não se vê. Amém, igreja? É o reino que se sente, porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque aquele que vive pela fé não vive para ser visto, porque a fé é invisível. Amém, igreja? Então, essa é outra maneira de você controlar sua ansiedade, é entender o caráter de Deus. Outra, entender a fidelidade da palavra de Deus. Podemos encontrar em Jeremias capítulo 1, no verso 12, e Isaías no capítulo 55, no versículo 10 e 11. Vamos até lá. Amém? Amém, igreja? Então vamos lá. Relata, entender a fidelidade da palavra de Deus. Em Isaías capítulo 55, no verso 10 e 11. Assim diz o Senhor para mim e para ti. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, e dá semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Assim, repetindo, assim será a palavra que sair da minha boca. Olha o que Deus diz. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Então, no momento que você passa a palavra de Deus para alguém, olha o que acontece. Prosperará naquilo para que a enviei e fará aquilo que apraz o Senhor. Ou seja, que deixa o Senhor feliz. Isso aqui é uma prova de fidelidade a Deus. Amém? Porque a palavra nos ensina que a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Jesus. Amém. Outro passo para que você vença a sua ansiedade. Decidir não ficar ansioso. Porque eu estou falando que você, isso aí não é um demônio. Isso aqui é um gigante. É você que derruba ele. Você tem que tirar ele da sua vida. Amém, igreja? Como podemos ver isso? Mateus 6, 24. Vamos lá, em Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Decidir não ficar ansioso. Mateus 6, verso 24. Então, aqui fala, ninguém pode servir a dois senhores, porque existe Deus e existe Mamon, o Deus do dinheiro. Entendeu, igreja? Então, o Deus da riqueza. Mamon, irmãos, é um termo aramaico que significa dinheiro ou outros bens terrenos valiosos. Amém? Então, Jesus deixou aí bem claro que uma pessoa não pode ao mesmo tempo servir a Deus e as riquezas.
Servir a riqueza é dar-lhe um valor tão alto que colocamos nela o quê? A nossa confiança e fé. Esperamos da parte dela nossa segurança máxima e felicidade. Olha quanta coisa. Confiamos que ela garantirá o nosso futuro e buscamos mais do que o reino de Deus e a sua justiça. Ensina também, acumular riquezas é um trabalho tão envolvente que logo passa a controlar a mente da pessoa e a vida dela, até que a glória de Deus deixa de ter a primazia na vida do ser humano. Entendeu? E não é isso que a palavra nos ensina. Nos ensina o quê? Que é buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém, igreja? Então, não ficar ansioso. É decidir não ficar ansioso. É um bom versículo esse usado, porque decidir não ficar ansioso, Mateus 6:24, que a pessoa está sempre pensando no dinheiro. Eu tenho que pagar, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Amém, igreja? Outro passo é apresentar os problemas a Deus em oração objetiva, agradecendo pela fé. Amém? Como está lá em Filipenses 4, verso 6, que acabamos de ler, Que não ficar inquietos por coisa alguma. Amém, igreja? O sexto passo, resolver a paz sobrenatural de Deus em nós pela fé. Vamos encontrar isso em Filipenses 4, verso 7, ou João 14 e 27. Vamos em João 14, 27. João 14, verso 27 nos diz: deixo-vos a minha paz vos dou, não vou lá, dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Amém, igreja? Aqui, para mim, já diz tudo, que é a paz sobrenatural de Deus sobre nós pela nossa fé. Amém? Outro passo, o sétimo passo, é vigiar o coração, ou seja, a mente e emoções, porque a ansiedade faz parte do sentimento. Esse sentimento, ela é parte da nossa emoção. Amém? Para não ficar preso a pensamentos negativos. Aí voltamos lá em Filipenses. Amém? Então, vigiar nosso coração, ou seja, mente e emoções, para não ficar preso a pensamentos negativos, como nos diz no livro de Filipenses, capítulo 4, verso 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensar. E vou até mais um pouquinho aqui. Amém, igreja? O que também aprendeste e recebeste, ouviste e viste em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Amém? Então, o que podemos concluir deste texto é que a ansiedade, ela pode ser vencida se nós realmente estivermos dispostos a vencê-la e manter nossas emoções sob vigilância o tempo todo. Amém, igreja? Então, para vencermos a ansiedade, tem sempre que lembrar disso. E quem fica ansioso por causa do peso que tem, de lembrar que você sempre vai ficar ansioso, você mesmo vai carregar um peso sobre ti. Amém? Então, está explicado essa parte, derrotando os gigantes, a parte de ansiedade 1, 2 e 3 e alguns textos bíblicos explicando onde podemos encontrá-la. Amém? Então, não fiqueis ansiosos, por coisa alguma, porque Deus é provedor. Amém, igreja? Peço a todos, em nome do Senhor Jesus, que continue se inscrevendo no canal Escute a Voz do Ministério Pentecostal Não Temas. Que a paz de Deus esteja com todos, em nome de Jesus. Amém.